Olá, aqui é Eleanor e eu estou aqui para falar sobre a gestação, como ela evolui. Teve um autor em 1984, De Gasperi, que ele pôde provar as sensibilidades que haviam ao longo da gestação. E ele criou um aparelho chamado chupômetro, que era uma chupeta acoplada a um computador. E a criança podia incluir e excluir as coisas que ele estava querendo mostrar que existiam e quando existiam. Mas algumas coisas, como por exemplo, nos 3 primeiros meses, que praticamente todos os órgãos da criança já estão prontos, e tem as sensibilidades interessantes, que são as sensibilidades da natureza para a proteção de todos os animais. Então, nos 3 primeiros meses, você tem sensibilidade olfativa. O bebê tem a sensibilidade olfativa. Por quê? Porque qualquer animal precisa sentir o cheiro do predador. Ele tem paladar. E aí você entende por que uma pessoa que come comida indiana, a criança come com maior facilidade. Se ela é de outro país, não tanto. Então, ela tende a comer a comida com muita facilidade, com o tipo de tempero, o tipo de gosto, o tipo de que a mãe comia. Então, ela já está acostumada aquelas especiarias, tudo, né? A criança também tem a sensibilidade, como eu falei, vestibular, ela sente que ela está de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Por quê? Porque se um animal, ele está andando num prado, mas de repente aquilo ali é uma montanha. Ele tem que saber se ele está de cabeça para cima, se ele está de cabeça para baixo. É fundamental para a sobrevivência e a sensibilidade à dor. Aí o Anand, em 1987, ele descobre que essa sensibilidade à dor, ela é 300 vezes maior, isso mais ou menos segue até quase 2 anos e pouco, do que um adulto. Sendo que, na verdade, a criança, ela se machuca aqui nesse dedinho, mas ela grita. Primeiro, ela, na verdade, não grita, ela fica em choque. Depois, ela começa meio que a chorar. E aí, mais chorar não, mais para gritar. Aí, a mãe localiza o problema no dedo. Aí ela chora de alívio, não é, Ismanha? O olhar da mãe ensina para a criança que essa percepção neurológica custa se formar. O olhar da mãe, isso vai até mais ou menos 2 anos e pouco, é que vai dizer para a criança onde é que dói, porque ela sente dor no corpo todo. Ela não sabe onde é que está a dor, né? Ela olha com espanto aquela sensação que está no corpo inteiro. Aí, nesses 3 primeiros meses de vida, o olfato, o paladar, o sentido de dor, né? E o sentido, basicamente, são esses sentidos que estão ali, e o sentido vestibular. Esses 4 sentidos estão ali presentes. No 4º mês é que vai ter tato. Aí a criança pega o cordão umbilical e tal, e começa a chupar o dedo, e é muito interessante. A criança que está chupando muito o dedo, ela está é o momento que ela não precisa fazer uma alteração epigenética, porque a mãe se estressou, porque agora ela pode acalmar a mãe chupando o dedo. É o momento que ela começa a ter a sensação de que ela pode ajudar a mãe a se acalmar, em 4 meses, quando ela chupa o dedo. Aí tem pessoas que dizem assim, meu filho chupa o dedo até
um mês, 2 meses, 3 meses, tudo normal. Também com a finalidade de acalmar a mãe. Mas se está com 3 anos, está chupando o dedo, a ponto de fazer calo aqui, procura saber se não tem alcoólatra na família, que a criança está denunciando. Então, certa vez até uma mãe que tinha feito tudo, certo início da vida, procurar ter um autoconhecimento, ela, o marido, tudo bem. Só que o menino já estava com 2 anos e ainda chupava dedo. E ela pensou, são as pessoas que estão falando mal, mas que nada, é tudo normal. Eu digo, não, peraí, com 2 anos já está meio que além do que é de esperar. Tem alcoólatra na família? Aí ela respondeu, meu pai é alcoólatra. Aí ela disse, meu irmão chupa o dedo até hoje, ele tem 32 anos. Quer dizer, olha só como essa impressão, ela cria uma crença, essa crença vai, né? Então, no quinto mês de gestação, a criança desenvolve a audição. Mas o trabalho que o De Gasperi fez foi fantástico. Ele pegava a mulher falando a língua da mãe e outra língua. Aí ele podia, com a chupeta, incluir ou excluir. Ele excluía a língua que não era da mãe. Por isso que é mais complicada a adoção de crianças que falam outra língua. Porque é mais estranho ainda para ela de se acomodar, né? Então, a situação do reconhece a voz da mãe versus a voz de uma mulher que não é mãe. E sabia qual era reconhecer o conto de fadas que a mãe contava durante a gestação versus a mãe contando um conto de fadas que não era o que ela tinha contado durante a gestação. Então, isso são coisas que vão... crianças que a mãe teve que fazer repouso, né? E a mãe ouvia muito uma música. Quer dizer, durante todo esse período, esses 3 meses, veja bem, para que a formação dos tecidos seja o melhor, a mãe deve ficar o máximo em onda alfa. Portanto, meditando, ouvindo boa música de 432 Hz ou um Beethoven, enfim, um Mozart, e muito relaxada. Porque o que acontece? Quando ela fica estressada, a adrenalina nela sobe e atrapalha a formação daquele órgão. Então, no segundo trimestre, ainda vai haver o acabamento dos órgãos, mas no terceiro trimestre, ela vai ganhar tecido adiposo. Só que se nos 2 trimestres anteriores, a mãe esteve muito estressada, a criança vai ficar de baixo peso. Qual é a solução que ela arruma? Ela manda aviso para a placenta, que é um órgão de comunicação, e a placenta manda para o cérebro da mãe, no frontal, e diz assim, produz menos insulina, para ela poder ganhar peso. Então, isso já tem Michel Odin, um monte de autores falando da ideia de diabetes gestacional. Na verdade, é uma compensação desse período estressante que houve, para ela poder vir, porque obviamente que o cérebro tem uma economia. Ele, para não fazer mudanças epigenéticas ou para desenvolver mais o cérebro, ele não vai priorizar o tecido adiposo. Então, nesse último trimestre, ele basicamente vai engordar. Agora, uma coisa importante, a natureza não tem regra, nem tem régua. Então, as coisas, se
não estão com X, não estão com Y, estão do jeito que é a melhor maneira naquela gravidez. Então, e tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, essa coisa do paladar, se a primeira coisa que se forma lá nos 3 primeiros meses, quando você vai começar um namoro com alguém, propõe que essa pessoa vá almoçar no lugar que ela não conhece a comida. Se ela disser que não vai, ou ainda está com o paladar da mãe, ou seja, ainda está algo no útero da mãe, né? Então, não está ainda adulto. Tanto a mulher quanto o homem. É um bom sinal. É um sinal simples de começo de vida, de começo de relacionamento. Lembra que eu falo na preparação de casais, uma coisa que o homem já seja um homem, a mulher já seja uma mulher. Já tenham deixado as crenças de bebês. E essa é uma maneira, porque as pessoas nem pensam nisso, né? Porque não têm ideia de que nos 3 primeiros meses, e isso é só, por exemplo, paladar, é porque o animal, ele come o que for que tiver na floresta, mas o que pinica a língua, ele não come, porque ele sabe que é veneno. Então, os 3 primeiros meses, a formação de sensibilidade é exatamente a formação de todos os animais para proteção e sobrevivência. É só prestar atenção e lembrar que muita meditação, muita conversa, muito amor, toda a formação de todos os órgãos vão ficar perfeitas.